Boa noite, terceiro ano. Vamos ver os pontos importantes para o nosso simulado de segunda-feira. Já fiz alguns rabiscos aqui, mas enfim, vamos lá. Vou fazer novamente. Deixa eu apagar eles aqui. Vamos lá. O primeiro ponto importante é que vocês precisam revisar a aula anterior. Então, não precisa vir a aula anterior, da prova anterior. Basta que você pegue seu caderno e reveja lá o que é cadeia homogênea, heterogênea, o que é uma insaturação, o que significa quando a cadeia não tem insaturação nenhuma, como é que ela chama, tá? Reveja esses conceitos. Outra coisa importante, então, é a gente ver a massa molar da molécula orgânica, tá? Não que tenha diferença de outras massas molares, é tudo a mesma coisa. Vamos ver a fórmula molecular e lembrar que existem hidrogênios implícitos, tá bom? Vou reescrever o que estava escrito aqui. Aqui estava escrito o seguinte, um exemplo bem simples, né? Que a fórmula molecular da água é essa daqui. Mas quando a gente vai pensar numa estrutura da água, nós evidenciamos as ligações simples que o hidrogênio faz com o oxigênio, dessa forma aqui. No caso das moléculas orgânicas é muito importante, né, ter esse desenho aqui, senão fica muito difícil da gente entender a molécula só pela fórmula. Talvez até impossível. Bom, vamos dar uma olhada aqui então na nossa fórmula molecular da cafeína. A cafeína é um pó branco. É um pó muito amargo, não tem cheiro, tá? Tem efeitos neuroquímicos bem fortes. Pode ser usado como remédio de dor de cabeça. Quando você pega assim, compara, por exemplo, tem cafeína no café, tem cafeína no chá mate, na Coca-Cola, no chá preto. Mas não é uma quantidade grande não, tá? Até porque se tiver muita cafeína, por exemplo, mais de 15% de cafeína, você já começa a sentir um gosto muito amargo. Então, mais ou menos assim de 10% a 4%, 3% mais ou menos é o que tem de cafeína nesses produtos que eu falei. E não se preocupe que, assim, é claro que é viciante, tudo na vida tem limite, tudo na vida tem que ser dosado com moderação, mas para você viciar em café, por exemplo, você precisa tomar mais ou menos mais de 4 xícaras de café. Isso é sobre um estudo que eu li uma vez. Bom, vamos lá para a fórmula molecular então. Que é ver quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios tem, quantos nitrogênios tem. Vamos começar pelos carbonos. Tem um carbono aqui, outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho? Então, nós temos 8 carbonos. Hidrogênios. Temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. 9. 10. Só? Isso, esse carbono daqui, ele já está fazendo 4 ligações. Então, nós temos só 10 hidrogênios. Oxigênios, nós podemos ver claramente que nós temos 2 oxigênios. Um está aqui, outro está aqui. 2. E nitrogênios, nós vemos também claramente que tem 4 nitrogênios. Então, essa é a fórmula molecular, tá bom? Vou até escrever aqui. Fórmula molecular da cafeína. E como eu falei, eu vou ver também, lembrar para vocês aqui sobre a massa da molécula, a massa molecular dessa cafeína. Hidrogênios implícitos, vocês perceberam, né? Todo carbono faz 4 ligações. E os hidrogênios não aparecem. Então, você tem que ver se o carbono, quantas ligações ele está fazendo. Esse daqui, por exemplo, está aqui sozinho na ponta. Então, ele tem 3.
hidrogênios, né? Como eu contei 3. Esse carbono aqui, olha só, ele faz dupla ligação com esse nitrogênio. Então, 1, 2 ligações, 3 ligações. A quarta ligação que falta para ele só pode ser o quê? Um hidrogênio. Tudo bem? E sobre a massa molar, o que a gente faz? Para saber a massa molar, nós precisamos dos dados da tabela periódica. Esses dados estão numa tabela periódica que pode ser consultada na prova. Não nessa nossa prova, tá bom? Não vai ser necessário. Eu vou passar fornecendo esses dados. Inclusive, se eu não fornecer, pode lembrar que eles devem ser fornecidos, que faltou escrever eles na prova. Dados que eu vou fornecer são o seguinte. Dados em grama por mol. O carbono tem 12 gramas por mol. O hidrogênio tem 1 grama por mol. O oxigênio tem 16 gramas por mol. E o nitrogênio tem 14 gramas por mol. E aí você pode usar uma calculadora. Vou escrever aqui como é a montagem da conta para a gente descobrir qual é a massa molar da cafeína. Opa! É o seguinte, 8, porque tem 8 carbonos, né? Vezes 12, que é a massa do carbono, mais 10 hidrogênios vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 2 oxigênios vezes 16, que é a massa do oxigênio, mais 4 nitrogênios vezes 14, que é a massa do nitrogênio. E aí, quando eu fizer toda essa continha aqui, vou até colocar na minha calculadora aqui para facilitar. Tenha muito cuidado para fazer isso aqui na calculadora, tá bom? Porque a multiplicação vem antes da soma. Como a minha calculadora... Já é colocando errado na calculadora aqui. Como a minha calculadora é científica, eu consigo escrever tudo numa linha só. Mas, se você não tem uma calculadora científica, você precisa fazer as multiplicações primeiro e somar depois. Essa continha aqui vai dar 194 gramas por mol. Essa é a massa molar da cafeína. Tudo bem? Vamos voltar lá no nosso guia aqui, que mais vai cair na prova. Hidrocarbonetos, né? Características dos hidrocarbonetos, né? Como a gente já estudou, hidrocarbonetos são moléculas que só tem o quê? Carbono e hidrogênio, certo? Só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, então, são normalmente inflamáveis, e apolares. O que significa ele ser apolar? Significa que ele faz interação intermolecular de dipolo induzido, tá bom? Que é a interação mais fraca de todas. Então, é por isso que os hidrocarbonetos não se misturam bem com água, tá bom? Porque a água ela prefere estar junto dela mesma, ela tem uma interação muito forte entre as moléculas de água. Já os hidrocarbonetos não têm, então eles vão ficar entre eles. E aí a gente tem essa ideia aqui, é uma ideia muito genérica, tá? Quando eu digo genérica, pode ser que não é uma coisa, não é bem assim, mas ela é muito importante e muito útil. Que significa o quê? Semelhante, dissolve, semelhante. Deixa eu ver se eu escrevi aqui isso aqui em cima. Exatamente, escrevi bem aqui em cima. Essa frase ela já é a dica, tá? Semelhante, dissolve de semelhante. O que quer dizer? Quer dizer que se a substância ela é polar, como a água é polar e o álcool é polar, polar dissolve polar.
tá bom? Então a água dissolve álcool, por exemplo. Ambos são polares aqui nesse contexto aqui. Como eu falei, é uma coisa bem genérica, a gente não está aprofundando muito. E o que for apolar, dissolve o que é apolar. Então a gasolina, que é um hidrocarboneto, é apolar. Querosene, que é outro hidrocarboneto, também é apolar. Então a gasolina dissolve bem o querosene. Mas quando a gente pega... As cores estão até diferentes aqui, mas não se confunda, né? Quando a gente pega um polar e mistura junto com um apolar, aí nós vemos que não tem essa questão de dissolver, tá bom? Vai ficar uma mistura heterogênea. É claro que vocês sabem, né, que álcool consegue dissolver na gasolina, mas enfim, isso é uma outra história, uma outra aula, tá bom? Existe um porquê para isso, mas de forma geral, então, semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Então, se eu estou falando de hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são o quê? Apolares. Hidrocarboneto dissolve hidrocarboneto. E outras substâncias apolares também, tá? Como, por exemplo, gorduras, óleos, certo? Óleos normalmente são bem apolares e hidrocarbonetos vai dissolver bem esses óleos. E para encerrar, nós vamos falar aqui do triângulo do fogo. Para encerrar não, ainda tem esse assunto aqui, né? Então já já a gente volta nele. Mas vamos falar primeiro do triângulo do fogo. Uma coisa bem simples, tá bom? Que pode ajudar na prova. É você lembrar que para ter fogo, para o fogo acontecer... Isso aqui devia ser vermelho, né? Para o fogo acontecer, nós precisamos da presença de 3 coisas. Uma dessas coisas é o combustível, tá? Gasolina é um combustível. Tem tantos combustíveis, né? Tem combustíveis sólidos, como parafinas. Líquidos, como gasolina, álcool, né? Álcool não é hidrocarboneto, mas o álcool também é um combustível, né? Gasolina é um hidrocarboneto, querosene é um bom hidrocarboneto, são combustíveis também. E você sabe que o gás metano, o gás hidrogênio, o gás metano é hidrocarboneto, né? O hidrogênio não, mas também são bons combustíveis. Além do combustível, então, nós precisamos de um comburente. E normalmente esse comburente é o nosso oxigênio ou o ozônio, que não tem naturalmente aqui na nossa altitude, né? Nas nossas condições ambientes, nas condições que nós vivemos, o ozônio não consegue ser estável, mas ele existe em algum lugar no planeta. Já o oxigênio tem bastante, é ele que precisa para o fogo acontecer, tá? Então o fogo precisa de combustível, precisa de oxigênio, e não é o suficiente, porque a gente sabe que você pode encher uma vasilha com álcool, com gasolina, ele não vai pegar fogo simplesmente porque está em contato com oxigênio. Porque para isso acontecer, ele precisa de uma pequena energia, uma pequena fonte de ignição, uma faíscazinha, né? Aquela energia inicial, a energia inicial que precisa para a reação acontecer. Teve essa energia inicial, a reação vai começar a acontecer. Então esse é o triângulo do fogo. Precisa de calor, comburente e combustível para que exista fogo, tá? Sem um desses 3, o fogo não vai existir. Essa é a ideia bem básica e simples e importante para a prova. E para a gente finalizar, eu já falei isso uma vez, eu vou falar novamente, quem são os elementos mais eletronegativos da nossa tabela periódica? São F, O, N, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, por exemplo, se a gente olha aqui para essa molécula de cafeína, ela tem elementos eletronegativos? Tem. Tem nitrogênios, tem oxigênios, tudo bem? Muito eletronegativos. São esses os pontos importantes que precisamos para a prova. Espero que vocês estudem e acertem todas as questões. Boa noite.